Módulo 3. Listar algumas maneiras de aprimorar a construção de argumentos racionais a partir das diversas formas de conclusão. Lógica versus ilógica. Nero e Sêneca, por Eduardo Barron, 1904. Começamos com uma provocação. Aos 16 anos, matei meu professor de lógica, invocando a legítima defesa. E qual defesa seria mais legítima? Logrei ser absolvido por 5 votos contra 2 e fui morar sobre uma ponte no Sena, embora nunca tenha estado em Paris. Carvalho, 1956, página 16. Assim, o escritor mineiro Walter Campos de Carvalho, 1916 a 1998, começa um dos livros mais famosos, A Lua Vem da Ásia. Sua obra é muitas vezes chamada de fantástica, de surrealista, de insana, absurda, incoerente, e com apenas estas primeiras linhas dá para se deduzir o porquê. Ao ler esse trecho, a cabeça parece dar um nó. Não faz sentido, não tem uma relação entre uma frase e outra, não tem lógica. Bem que o narrador avisou no início que havia matado o professor de lógica, e assim teria se liberado de certas regras para escrever um livro em que a tal matéria não seria respeitada. Claro que a proposta do livro é, de fato, uma provocação. Muitas obras de arte recorrem ao expediente de tentar quebrar certa estrutura de sentido para dar esse nó e fazer-nos pensar num outro tipo de mundo, um mundo em que certas regras que parecem banais não funcionam perfeitamente. Lembre-se dali e seus relógios derretendo. Em Magritte, que desenhou um homem de costas para o espectador, cujo reflexo no espelho não mostra seu rosto, mas sua nuca. Em Nietzsche e toda sua tentativa de criar situações que desafiam as leis básicas da gravidade, como veremos mais adiante. Não deve ser reproduzido, por René Magritte, 1937. Já em um mundo diferente desse, como o dos negócios ou da universidade, para citar dois entre muitos, a lógica assume um forte protagonismo, principalmente quando o assunto é tentativa de comunicação de determinado enunciado. Desde Aristóteles, cujos escritos sobre a disciplina foram reunidos em uma obra que recebeu depois o título de organon, isto é, ferramenta ou instrumento, a lógica é usada para dar rigor aos argumentos. O Estagirita acreditava que a lógica analisa as ideias para fundamentá-las, justificá-las ou o inverso para derrubá-las. Para ele, os silogismos eram o objeto desse estudo, isto é, um argumento constituído de preposições das quais se pode extrair uma conclusão. E não somente para a filosofia, todo e qualquer tipo de texto dentro do âmbito da universidade precisa respeitar certas regras lógicas, sobretudo para fazer sentido para quem o lê. Isso quer dizer mais que meramente respeitar regras ortográficas e gramaticais. Se dissermos, nós vai ao cinema, apesar de a frase estar errada do ponto de vista gramatical, é possível entender seu sentido. Agora, se dissermos, cinema vamos ao nós, não faz qualquer sentido, mesmo que as palavras, caso ordenadas corretamente, nós vamos ao cinema, estejam corretas gramaticalmente. É possível e desejado que, ao se criar um texto argumentativo, se encadeie as premissas para se chegar a uma conclusão, assim como fazemos com uma frase, com cada um dos elementos no lugar correto, que o texto tenha um sentido narrativo, ou seja, se sustente pelos pressupostos de cada um dos parágrafos, e, internamente, também, que cada parágrafo tenha seu próprio sentido lógico. É possível também falar algumas bobagens usando a forma da lógica, seja para provocar deduções equivocadas, seja porque a lógica, como área de pesquisa, se interessa principalmente com a estrutura formal das sentenças, não com seu conteúdo. Nesse sentido, é aceitável, por exemplo, dizer que toda fruta é azul. Banana é uma fruta, logo banana é azul. Do ponto de vista lógico formal faz sentido, já que a progressão de raciocínio é respeitada, mas da perspectiva da realidade é um absurdo, já que nem toda fruta é azul, a começar pela própria banana. Para tornar as coisas um pouco mais complicadas, um argumento pode fazer completo sentido dentro de determinado universo, científico, por exemplo, e não funcionar do outro, como religioso, para continuar no mesmo exemplo. Para a lógica, nenhum campo de pensamento é necessariamente superior ao outro. Não há exatamente uma predominância da religião sobre a ciência ou vice-versa. Elas tratam de temas próprios e têm suas próprias lógicas internas, as quais elas devem respeitar para que façam sentido. Ceia em Maus, por Caravaggio, 1606. Exemplo. Um exemplo genérico. A religião cristã diz que Deus existe.
dentro da lógica interna do pensamento cristão, em que as bases para julgar algo como verdadeiro ou falso se baseiam na Bíblia, nos dogmas, nas pregações, etc. É possível afirmar que tal enunciado é verdadeiro. Entretanto, se estivermos no âmbito da ciência, é bem mais complicado confirmar tal enunciado. Ou seja, uma certeza pode ser verdadeira a partir de uma perspectiva e de outra não ser. Também é possível que alguns campos recorram mais frequentemente a raciocínios lógicos que outros. Os exemplos da religião e da ciência são bons para isso. Assim como vimos no caso da diferença entre cosmogonias e cosmologias, a religião não precisa seguir de perto, a todo momento, o raciocínio lógico. Ao contrário, ela tem uma outra poderosa ferramenta, a fé, que segue outro tipo de sustentação bem diferentes da razão e da lógica. Já a ciência, pelo menos se pensarmos na sua estrutura mais tradicional, que remete a Bacon, Descartes e todo um grande elenco de pensadores, filósofos, cientistas, matemáticos dos séculos XVI e XVII, se baseia totalmente na lógica em seus esquemas de premissas, raciocínios e conclusões. Para tentar resolver todas essas questões foi que a lógica se aprimorou como campo de estudo. No primeiro andar desse grande prédio, se estuda o que são os argumentos, inferências, falácias, como funciona uma boa exposição de pensamento, as diferenças entre deduções e induções, tudo para fazer com que nós pensemos com mais lógica. Analisando a lógica. Como já é possível inferir ou concluir na linguagem da lógica, o argumento é a exposição de determinado enunciado e de determinado conjunto de sentenças para construir um tipo de sentido. Tal argumento pode ser considerado forte ou fraco, válido ou inválido, verdadeiro ou falso, e uma série de outros tipos de avaliações. Mas como avaliar quando o argumento pode ser considerado forte, válido, verdadeiro? Um dos procedimentos mais usados para saber se um argumento é verdadeiro ou falso é a redução ao absurdo, do latim reductio ad absurdum. Confrontar-se com uma ideia ou com a proposição que é o seu inverso e verificar-se se ela se sustenta. Tal proposta se baseia no fato de que a lógica clássica aristotélica não admite qualquer contradição, baseando-se sempre no princípio da não contradição. Não é possível dizer que algo não é ou é ao mesmo tempo. Por exemplo, ou o chão está molhado ou o chão está seco. Ele não pode estar molhado e seco ao mesmo tempo. Rede de relatividade por M.C. Escher, 1953. Eu sei que era Mac Escher, eu só queria fazer essa brincadeira mesmo. Para melhor se pensar em como isso pode funcionar, volte à nossa provocação inicial. Utilizar-se do absurdo é mostrar que uma das sentenças que compõe o argumento é falsa, ou pelo menos não confiável. Ou ainda que se o argumento for visto como um todo, ele contém afirmações que são impossíveis, com uma conclusão que é falsa ou inaceitável. Mas esse é apenas o primeiro ponto importante para se aprender na hora de construir um bom argumento. Outro ponto é a inferência. Termo importante dentro da lógica. Inferir é concluir um raciocínio a partir de quaisquer premissas apresentadas. Inferimos algo quando, de posse das informações já passadas, chegamos a outra informação nova. Ou seja, criamos algo inédito, um pensamento que não existia antes, diante dos dados que já tivemos acesso. É a extração de elementos singulares, o passo seguinte, o que vem depois do logo. É um dos exemplos mais famosos da lógica, exemplo este atribuído erroneamente a Aristóteles, já que não se sabe exatamente quem o expôs pela primeira vez, se diz: todo homem é mortal. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Ou seja, dentro do conjunto homem, todas as partes individuais que o compõem são necessariamente mortais. Sócrates, esse personagem insólito que existiu de verdade, é necessariamente um homem, ou seja, está no grupo anterior, é uma de suas partes. Donde se pode inferir, isto é, criar outra informação tendo como ponto de início as que foram dadas, que Sócrates é necessariamente mortal. Essa conclusão do raciocínio, feita a partir das premissas, das frases que sustentam e fundamentam toda a lógica. O argumento é a defesa de uma tese, e esse detalhe é importantíssimo para quando se escreve um texto argumentativo. Antes de começar a escrever o argumento, deve-se pensar que o que queremos mostrar, o que queremos explicar, ou descobrir o que se quer defender, qual é, em suma, a conclusão do argumento. É preciso montar as premissas para assegurar que, na hora correta, se infira a conclusão. Para avaliar um bom argumento, podemos usar inúmeras perguntas, tais como: há uma conexão adequada entre premissas e conclusão? A conclusão é o caminho necessário ou meramente provável das premissas? É possível que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão falsa? Atenção! O texto argumentativo é um tipo específico de texto. Não é o caso das típicas redações de colégio sobre minhas férias. Esses são textos narrativos, memorialistas, não precisam necessariamente defender um ponto. Os textos argumentativos devem assumir necessariamente uma perspectiva e para a expressão de argumentos. E não é apenas na universidade que é necessário argumentar, expor, arrazoar, justificar.
Imagine se poderia existir um mundo jurídico e todas as suas batalhas retóricas sem qualquer tipo de raciocínio lógico. Os argumentos são as provas que fazem com que as pessoas infiram se o réu é inocente ou culpado. Também não há ciência sem uma forte argumentação para mostrar novas perspectivas. Igualmente no mundo dos negócios, na vida empresarial, nas vendas, quando o vendedor diz que uma roupa ficou linda, ele está usando o argumento lógico, mesmo que em certos casos possa ser mentiroso, já que ninguém, podemos supor, compraria uma roupa para ficar feio. Induções ou deduções. Aristóteles ensinando Alexandre o Grande, por Charles Laplante, 1866. A argumentação é o ponto central de todo e qualquer tipo de diálogo que se baseie em diferenças de entendimento sobre assunto e que um lado precisa ou quer convencer o outro. Mas há várias formas de tentar convencer que não sejam pelos argumentos lógicos, como veremos a seguir. Antes, é importante ver que nem sempre uma conclusão é feita a partir de elementos incontornáveis, que dão uma segurança no momento da inferência. Às vezes, é necessário fazer uma aproximação, uma indução. A indução infere um resultado baseado em uma probabilidade, procedimento muito comum na própria ciência e pesquisas de opinião, para ficar em dois casos apenas. Em um universo pequeno de dados, as probabilidades de erro são inversas, portanto grandes, mas quando se consegue aferir uma proporção considerável e sendo a probabilidade inversa, as chances de a indução estar correta aumentam muito. Se formos na biblioteca de um professor de filosofia e pegarmos aleatoriamente 3 livros, e todos esses livros forem de lógica, podemos induzir que os demais serão também da mesma disciplina e que o professor leciona lógica. Mas são induções com poucas bases para se sustentar. Se pegamos metade dos livros da biblioteca e eles forem todos de lógica, a probabilidade de que os demais sejam igualmente de lógica aumenta, mas ainda assim uma indução com risco razoável de estar errada. Se pegarmos todos os livros menos um, e esses livros forem em sua totalidade de lógica, a probabilidade de o último livro também ser de lógica é bem mais elevada. Ele é certamente professor de filosofia especialista em lógica. Em 1620, o francês Francis Bacon, 1561-1626, desenvolveu um método de investigação e pesquisa que colocava em questão toda a tradição da lógica, que remetia a Aristóteles e ao seu órgão. Bacon reforçava, assim, uma nova forma de pensar, empirista, mas baseada nas experiências que em seu recurso de abstração. Ele chamou esse método de indutivo, foi um dos fundamentos para a criação do método científico até hoje utilizado. Retrato de Francis Bacon, de autor desconhecido, 1731. Um exemplo famoso sobre a indução se refere ao nascer do Sol cotidianamente. Nada nos garante que amanhã, ao acordarmos, o Sol estará iluminando a Terra, forte ou fraco, através de nuvens ou poderoso como uma manhã de verão. Esse tipo de problema mexeu com filósofos como Bertrand Russell, 1872 a 1970, que lembrava que mesmo que algo tenha acontecido no passado, com frequência constante, nada nos garante que acontecerá no futuro, e Russell estava correto. Retrato de Bertrand Russell, 1907. Há casos em que induções levaram a conclusões equivocadas. Outro conhecido evento mostra isso. Até o século XVII, todos os cisnes conhecidos pela Europa eram da cor branca. Dizia-se então que os cisnes eram aves brancas, até que então o cisne negro foi encontrado na Austrália e quebrou a regra estabelecida. Quando se atinge a completa certeza a partir das premissas anteriores, quando o universo pesquisado é conhecido em sua totalidade, é possível fazer uma dedução. Se voltarmos ao exemplo dos livros do professor de filosofia, se descobrirmos que todos os seus livros são mesmo de lógica e que todos os livros de lógica do mundo são escritos com uma linguagem coerente, podemos deduzir que todos os livros do professor são coerentes. O caso de Sócrates sendo mortal também é outro exemplo bom para isso. Isto é, dedução acontece quando as premissas nos dão certeza sobre o que deve ser a conclusão. Falácias e outras falhas argumentativas. Nem todo argumento é válido. Em diversos casos, o argumento peca por recorrer ao que é chamado dentro da lógica de falácia, o erro de raciocínio que tenta sustentar premissas ou conclusões, mas que mostram verdadeiros buracos lógicos. Há vários tipos de falácia, como os propõem tirar deduções em casos em que só é possível fazer induções, isto é, que tiram uma conclusão como se fosse irrefutável, quando na verdade ela é no máximo probabilística, ou quando as premissas são totalmente relevantes para o que se está tentando comprovar, mas ainda assim o argumentador insiste no ponto, ou quando se usa da ambiguidade de determinados termos ou conceitos para confundir o interlocutor. Os tipos são inúmeros, por isso que é importante estar sempre muito atento às premissas para saber se a conclusão de determinado argumento faz ou não faz sentido, é ou não lógico.
Além disso, muitas vezes quem argumenta usa de vários estratagemas, nem sempre racionais ou mesmo razoáveis, para enganar e convencer quem está do outro lado do debate ou tendo que julgar o argumento. Um caso paradigmático para isso se dá quando se usa da força bruta para o convencimento. Os episódios de eleitores que são obrigados a votar em determinado candidato chamado voto de cabresto, ou quando trabalhadores grevistas impedem, através do chamado piquete, que trabalhadores da mesma categoria optem por trabalhar, mostram perfeitamente que nem sempre podemos seguir o nosso próprio raciocínio. Trabalhadores estudantes pela greve geral. A força não precisa ser apenas física, também pode ser psicológica ou de ameaças. Um chefe que intimida seus funcionários a compactuar com suas escolhas, sem direito a um debate justo, está usando desse tipo de argumento à força. Há também certos argumentos que recorrem à sua própria autoridade, exposta autoridade. Não necessariamente no assunto em questão, para nem precisar apresentar premissas ou embasar seus argumentos. Existe então que ele seja seguido por uma celebridade ou especialista, mas em uma área que não tem nada a ver com a da discussão. Quando famosos médicos de especialidades como neurociência ou infectologia são chamados para falar sobre casos como o da Covid-19, por exemplo, recorre ao típico argumento de autoridade. O mesmo acontece com figuras públicas que são sempre convocados para opinar sobre qualquer que seja o tema. Há casos em que mesmo os próprios especialistas no tema, para evitar discussões penosas em momentos em que a velocidade na tomada da atitude é necessária e o debate pode ser adiado, dão uma carteirada argumentando que são especialistas e não precisam explicar suas motivações. Toda vez que se recorre à autoridade, o argumento, porém, é enfraquecido automaticamente. Já o recurso ad hominem, contra o homem, em latim, tenta desmerecer o interlocutor em vez de suas argumentações. É comum quando em uma discussão um dos debatedores começa a xingar o adversário, ou quando começa a gracejar ironicamente, como se tem tornado prática nas discussões contemporâneas, ou quando se diz que aquela pessoa, por ser quem ela é, independentemente do que ela pode ou representar, jamais poderia falar sobre o assunto em questão. Os tipos de falácias e de ataque e argumentos são inúmeros. Esses são apenas alguns poucos e mais famosos casos. Há famosos homens públicos que, inclusive, fazem uso dessas falas para fingir que ganham suas discussões. Esse tipo de retórica vazia, em que não importa muito a lógica e a concatenação das ideias, está infelizmente muito em voga. Como diferenciar o discurso filosoficamente argumentativo de uma falácia? É o que veremos agora. Com suas licenças. Argumentos e falácias. Olá, estou aqui para falar sobre as diferenças entre Ronaldo argumentos e Pedro, falácias dentro do campo da lógica. mestre de filosofia. Desde Aristóteles, pelo menos, a lógica é usada para dar rigor a argumentos, e ela não funciona somente para a filosofia. Em mundos tão diferentes como o dos negócios ou a universidade, para citar dois entre muitos, a lógica assume um forte protagonismo, principalmente quando é preciso comunicar um determinado enunciado com clareza e força. Aristóteles acreditava que a lógica analisa as ideias para fundamentá-las, justificá-las ou o inverso, para derrubá-las. Para ele, o objeto desse estudo eram os silogismos, isto é, um argumento constituído de proposições de onde se pode extrair uma conclusão. Mas o que é um argumento? Um argumento é a exposição de determinado enunciado em um conjunto de sentenças para construir um sentido. Tal argumento pode ser considerado forte ou fraco, válido ou inválido, verdadeiro ou falso, e uma série de outros tipos de avaliações. Tudo isso implica na clareza e na força da nossa comunicação. Mas como avaliar quando um argumento pode ser considerado forte, válido, verdadeiro? Um dos procedimentos mais usados para saber se um argumento é verdadeiro ou falso é a redução ao absurdo. Confronta-se uma ideia com a posição que é o seu inverso e verifica-se se ela se sustenta. Tal proposta se apoia no fato de que a lógica clássica aristotélica não admite qualquer contradição, se baseando sempre no princípio da não contradição. Não é possível dizer que algo é e não é ao mesmo tempo. Tipo, ou o chão está molhado, ou o chão está seco. Ele não pode estar molhado e seco ao mesmo tempo. Se alguém disser, choveu no meu quintal, logo ele está seco, você pode perceber que falta algum tipo de informação para que o enunciado faça sentido. Ou o quintal estava coberto, ou a pessoa verdadeiramente se confundiu. Além do seu valor e da sua validade, para tentar entender um argumento lógico, também é importante conhecer o que é uma inferência.
Inferir, termo importante dentro da lógica, é concluir um raciocínio a partir das premissas apresentadas. Inferimos algo após possuir as informações já passadas e chegarmos a uma nova conclusão. Ou seja, criamos algo inédito, um pensamento que não existia antes, a partir dos dados que tivemos acesso. É a extração de elementos singulares no passo seguinte, o que vem depois do logo. Em um dos exemplos mais famosos da lógica, Com licença. Voltei. se diz: todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Ou seja, dentro do conjunto homem, todas as partes individuais que o compõem são necessariamente mortais. Sócrates, esse personagem sólido que existiu de verdade, é necessariamente um homem, isto é, está no grupo anterior. É uma das suas partes, de onde se pode inferir, isto é, criar uma nova informação, tendo como ponto de início as que foram dadas, que Sócrates é necessariamente mortal. Nem todo argumento é válido, entretanto. Em diversos casos, o argumento peca por recorrer ao que é chamado dentro da lógica de falácia, um erro de raciocínio que tenta sustentar premissas ou conclusões, mas que mostram verdadeiros buracos lógicos. Há vários tipos de falácias, umas que tiram uma conclusão como se fosse irrefutável, quando era no máximo probabilística, ou aquela quando as premissas são totalmente irrelevantes para o que se está tentando comprovar, mas ainda assim o argumentador insiste no ponto. Ou aquela outra quando se usa da ambiguidade de determinados termos ou conceitos para confundir o interlocutor. Os tipos são inúmeros. Além disso, muitas vezes quem argumenta usa de vários estratagemas, nem sempre racionais ou mesmo razoáveis, para enganar, convencer ou obrigar quem está do outro lado do debate ou a pessoa que tem que julgar o argumento. Um caso paradigmático para isso se dá quando se usa da força bruta para ganhar uma disputa. Os episódios de eleitores que são obrigados a votar em determinado candidato, no chamado voto de cabresto, mostra perfeitamente que nem sempre podemos seguir o nosso raciocínio. Já o argumento ad hominem, contra o homem em latim, tenta desmerecer o interlocutor em vez de suas argumentações. Esse caso é comum quando, em uma discussão, um dos debatedores começa a xingar o adversário ou começa a gracejar ironicamente. Quando se diz que aquela pessoa, por ser quem ela é, independentemente do que ela pode ou iria apresentar, jamais poderia falar sobre o assunto em questão. E uma dessas falácias atacam a lógica do próprio argumento, como se pode ver. Por isso que é importante estar sempre muito atento às premissas para saber se a conclusão de um determinado argumento faz ou não sentido, é ou não lógico. Muito obrigado e até a próxima. Olha só, a gente foi verificando o aprendizado. Primeiro, por que dizemos que o famoso encadeamento todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal? É um exemplo de dedução lógica. A. Por ser uma inferência que deixa espaço para inventarmos uma conclusão de acordo com nossa vontade. B. Como uma indução. Há sempre espaço para aproximações probabilísticas que chegam perto da verdade. C. Porque é uma proposta hipotética que deve ser considerada como certa, independente da verdade. D. Porque podemos ter certeza absoluta da conclusão do argumento a partir de premissas apresentadas. E. Porque, apesar de não termos precisão em relação às premissas mostradas, podemos concluir com clareza. Eu quero que respondam isso nos comentários. Segundo, por quando os pais não querem mais discutir com o filho ou filha pequena sobre determinado comportamento e o manda calar, em que tipo de falha argumentativa os pais estão caindo? A. Ambiguidade, já que usam termos que são confusos para crianças para convencê-las a ficarem quietas. B. Confundindo dedução com indução, mostrando que algo que seria provavelmente virá certo. C. Autoridade, já que na casa o árbitro fica exclusivamente com os pais e eles não precisam prestar contas aos filhos. D. Uso da força bruta, já que eles são provavelmente mais fortes que a criança, que por sua vez é obrigada a obedecer, mesmo sem espaço para argumentação. E. Ad hominem, porque maltratam o nome dos filhos, mesmo que isso não fosse uma razão associada com a discussão em questão. Responda nos comentários. Conclusão. Considerações finais.
Após o sobrevoo sobre as origens do que se convencionou chamar de filosofia, é possível entender como tal modo de pensar se tornou hegemônico na história chamada Ocidente. Mesmo que não se perceba, a filosofia está presente quando tentamos convencer alguém ou quando simplesmente nos esforçamos para conhecer ou entender algo novo. E todas as vezes que tentamos nos expressar com clareza, também estamos, de alguma forma, pregando um tributo a essa história. Se é difícil estabelecer o marco inaugural desta gigantesca máquina de produzir conceitos e pensamento, como é a filosofia, dá para perceber que, no mínimo, um eco dela continua conosco, cotidianamente. Mesmo que com todas as suas questões internas e seus próprios problemas, a filosofia não parece se mostrar próxima ao do seu fim. Podcast. Para finalizar, o professor Ronaldo Peli Júnior aborda as questões de relevo sobre o conteúdo. Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu sou a Ana Beatriz Bassan e para esta conversa nós convidamos o professor Ronaldo Peli, mestre em filosofia, para conversarmos a respeito da introdução à filosofia. Seja muito bem-vindo, professor Ronaldo. Então, professor, descreva para a gente quais são as diferentes formas de interpretação da physis e aponte o que havia de comum entre os filósofos originais. Para começar, vamos abordar as diferentes interpretações para o termo physis, um dos mais famosos da sua história. Entre as possíveis traduções para a physis está talvez a forma como ela é a mais conhecida hoje em dia, natureza. Mas devemos pensar natureza aqui do jeito mais amplo possível, não apenas como o seu lado mais caricato, como o lugar das matas, das espécies silvestres, e sim como o ambiente em que nascem, existem e se reproduzem todas as coisas físicas. Aliás, física é uma palavra que veio de physis, e que também se prestou para funcionar como uma das alcunhas para os famosos primeiros pensadores do Ocidente, os filósofos originais ou filósofos da natureza, ou ainda os fisiólogos, ou simplesmente físicos. Eles são chamados assim exatamente porque se preocupam com a physis, ou porque têm a physis como elemento principal dos seus pensamentos. Ou seja, com esse lugar em que todas as coisas podem brotar, surgir. Se quisermos ir um pouquinho além, physis é essa própria possibilidade de brotar que os seres têm em si. Pensando de outra forma, é a essência de cada coisa, ou para dizer como dizemos normalmente, a sua natureza. Então physis é tudo isso ao mesmo tempo. A natureza de cada coisa e a própria natureza como algo que torna o que ele é, o seu fundo e a sua condição mais anterior. O que os fisiólogos fizeram foi tentar explicar o mundo em que eles estavam já inseridos a partir de um outro elemento da natureza. Como já sabemos, Tales, o primeiro homem que recebe hoje o nome de filósofo, disse que todas as coisas que existem eram água. Como não conhecemos qualquer tipo de palavra escrita de Tales, temos que recorrer aos estudiosos que o mencionam ao longo da história. Um dos primeiros a citá-lo foi Aristóteles. O Stagirita, isto é, o nascido na cidade de Stagira, na Macedônia, afirma que Tales defendia que a Terra está flutuando sobre a água. Ou seja, a Terra nada mais seria que um tipo de barco, mas um barco tão estável que parece imóvel. Aristóteles tenta interpretar de onde vinha essa afirmação. Seria a partir dos alimentos, que são sempre úmidos, segundo ele. Na escola de Tales, na cidade grega de Mileto, atualmente na Turquia, depois vieram Anaximandro e Anaxímenes. Este último dizia que esse princípio de vida, arquê no grego, era o ar. Outros pensadores originais sugeriram diferentes ingredientes essenciais, como Heráclito, que escolheu o fogo, e Empédocles, que em vez de optar por um só, sugeriu logo os 4 tradicionais elementos da natureza: fogo, terra, água e ar. Mas a physis continuou no vocabulário da filosofia até hoje em dia. Heidegger, filósofo alemão do século XX, que dentro dessa escala de tempo é igual a ontem, adorava mencionar o termo. Ele a utilizava muitas vezes para tentar contrapor ao modo de reprodução do mundo a partir do que ele chamava de técnica moderna. Se, e eu estou fazendo aqui uma aproximação grosseira, a técnica moderna, para ele, apenas queria reproduzir o mesmo tipo de ser indefinidamente, ele sugeria que nós pensássemos novamente um tipo de reprodução social que fosse baseada na physis, ou seja, respeitasse a natureza de cada um dos seres. O que junta todos esses filósofos da antiguidade e da atualidade é pensar a physis como esse fundamento para todas as coisas, aquilo que não muda quando todas as outras coisas mudam constantemente.
constantemente. Em outras palavras, se o mundo é sempre movimento, por que nós não nos transformamos imediatamente em outros seres com o passar do tempo? Porque há sempre a physis por baixo, que nos faz termos alguma similaridade mesmo com a nossa mudança constante. Certo. E professor, o ceticismo filosófico marcou o início da filosofia. Explique então para a gente o que esse conceito tem a ver com o que chamamos hoje de atitude cética. Pode citar exemplos se quiser. O pessoal que ficou conhecido como céticos, ou melhor dizendo, o primeiro pessoal que ficou conhecido como céticos, porque há muita gente depois deles que se auto-intitula como cético, pois bem, esse primeiro pessoal apareceu um pouco depois da geração clássica, de Sócrates, Platão e Aristóteles. De Pirro até Sexto Empírico, dois dos seus nomes mais conhecidos, esse primeiro movimento surgiu ali entre os séculos 3 e 2 antes da Era Comum. Eles faziam, sim, referência ao pessoal pré-socrático, assim como também ao próprio Sócrates e a Platão, talvez até a Aristóteles, mas os principais diálogos aconteciam com outra galera, muitos da geração seguinte, os epicuristas, os estoicos, os cínicos e os lógicos da cidade de Megara. Eles tinham como característica fazer uma investigação sobre as coisas, levantando sempre os seus julgamentos anteriores. Isto quer dizer, eles tentavam não enviesar suas avaliações com algum tipo de preconceito, alguma teoria anterior. Em grego, skepsis quer dizer investigação. Assim, céticos quer dizer algo como investigadores. O ceticismo dos antigos é mais que uma escola de pensamento, é uma escola de vida, uma vida devotada a duvidar e inquirir. Eles não duvidam que o conhecimento possa ser atingido, mas enquanto não o for, eles não afirmam nada, deixam a questão em aberto. Sabe aquela história do São Tomé, só acredita vendo? É mais ou menos isso. Os céticos antigos só sabem de algo quando tiram todas as dúvidas que aparecem. Isso abre a possibilidade para se lembrar aqui do principal objetivo do grupo, uma vida sem crença. Mas seria isso possível? Enquanto algum grau de ceticismo sempre é mais que saudável, ainda mais nesse mundo de fake news, em que as tecnologias de imagens conseguem manipular fotos estáticas e as fazerem falar, sorrir, cantar, duvidar de todas as coisas, a todo momento, pode também nos imobilizar. Haveria como vivermos sem algum grau de crença em alguma coisa? Se levarmos esse tipo de proposta ao absurdo, poderíamos perguntar como temos certeza que o chão está debaixo da cama quando acordamos, ou que o sol vai nascer amanhã, ou que a força da gravidade ainda vai continuar funcionando, mesmo nos dias em que tudo parece não fazer sentido. É claro que esses são exemplos bobos, mas que nos fazem ver que não vivemos sempre com certeza sobre tudo, nem seria possível. Os próprios céticos antigos sabiam disso e buscaram criar critérios de verdade, formas de produzir enunciados que seriam considerados certos para que eles pudessem aceitar. Apesar de não ser mais uma escola como era na antiguidade do helenismo, o ceticismo não sumiu. Na Idade Média estavam lá os seus descendentes. E o que é Descartes, que dizia que podia duvidar de tudo, menos do próprio pensamento, da própria mente, daí eu penso, logo existo, senão um cético num sentido amplo? No ceticismo moderno, os filósofos investigam questões como conhecimento, certeza, crença justificada, que não eram o prato principal para os antigos. Alguns dos principais temas dos céticos antigos agora aparecem na epistemologia e na filosofia da linguagem, como a natureza da crença ou a maneira como nós acreditamos em certas figuras nas nossas mentes, ou a relação da crença com a fala e a ação. Na antiguidade, o oposto do ceticismo era o dogmatismo, em que se acredita em determinado enunciado sem colocá-lo nunca em dúvida. A partir daí, não dá para deixar de pensar no pessoal que acredita que a Terra é plana. De certa forma, a dúvida sobre uma informação, mesmo a científica comprovada, é extremamente saudável, já que todas as verdades só podem ser pensadas em seu contexto específico. O próprio avanço científico só existe quando duvidamos de uma certeza anterior. O ceticismo é mesmo muito importante num mundo em que as teorias da conspiração muitas vezes se mostram verdadeiras. É necessário alimentar a dúvida para não ser enganado. O problema é que muita gente não quer criar um critério de verdade, como buscavam os antigos céticos, mas reforçar um viés de confirmação, se mantendo apenas duvidando eternamente, num processo simplesmente caótico que da atitude cética não carrega absolutamente nada. Ao contrário, insistir nesse processo caótico parece mais um dogma em que
que determinados tipos de enunciados não podem, de jeito nenhum, serem aceitos. Há um documentário chamado exatamente A Terra é Plana, de 2018, que mostra vários desses personagens, inclusive aqueles que se veem como cientistas que querem desmascarar a farsa da Terra redonda. O problema é que os experimentos científicos sempre mostram que, bem, a Terra é redonda. Em vez de eles se convencerem, aceitarem esse critério de verdade, eles continuam a duvidar eternamente, ou seja, se transformam em dogmáticos, uma espécie paradoxal de dogmáticos da dúvida. Para finalizarmos nosso podcast, professor Ronaldo, muitos falam que os filósofos não vivem no mundo real. Agora, explique para a gente o que seria o real para a filosofia nascente e como podemos entendê-lo atualmente. Eu não sei se concordo muito com essa ideia de que os filósofos não vivem no mundo real. Só porque os filósofos ficam falando sobre o ser, o sentido da vida e o que é o bem, o belo, a verdade. Isso me lembra aquela sketch do grupo de humor inglês Monty Python, chamado Futebol de Filósofos. No campo estão os principais pensadores gregos e alemães para uma partida. Mas quando o juiz apita para começar o jogo, eles param para pensar em vez de tocar na bola. O gol só sai pelos pés de Arquimedes, que tem uma descoberta que ele deve fazer o gol e grita Eureka. Brincadeiras à parte, acho que essa fama de viver no mundo da lua nasceu junto com a própria filosofia, ou ao menos desde Platão e do mito da caverna. Como se sabe, Platão narra uma história no seu livro A República, em que os homens estariam todos dentro de uma caverna, acorrentados. Um deles consegue se libertar e andar em direção à saída dessa gruta. Ao chegar lá fora, ele tem contato com o mundo verdadeiro, iluminado pelo sol. Ou seja, para Platão, o mundo em que vivemos, no nosso cotidiano, é um mundo falso. A verdade estaria lá fora. Esse é um tipo de pensamento que se repete ao longo dos séculos, começando com uma certa tradição cristã, que diz que o mundo verdadeiro não é o nosso, mas o que vem depois da morte. Devemos nos comportar nesse aqui, para termos acesso à vida eterna no paraíso. Bem mais recentemente, Heidegger, um filósofo alemão do século XX, dizia que vivíamos sempre na cotidianidade, com poucas oportunidades de experimentar uma existência mais própria, mais autêntica. Dá para ver algum tipo de paralelo com o que Platão escreveu. Já os críticos dessa tradição dizem que Platão sonhava com um mundo ideal, bem distante da realidade mais material do dia a dia. Nietzsche, pensador alemão do século XIX, era um desses que sugeria que deveríamos ignorar o mundo de lá, para focar no mundo daqui. Ele queria, com isso, reforçar que temos que encontrar forças para dar sentido e beleza à nossa vida como ela é. Não imaginar que há algo além, outro, diferente ou depois. Só há a cotidianidade, das mais banais, e a gente tem que lidar com isso. Mas mesmo outros filósofos que têm uma história ligada com o materialismo, como é o caso de Karl Marx, também imaginam um mundo futuro diferente do atual. No caso dele, quando o proletariado se unir e fizer a revolução. Isso nos leva a pensar, será que é possível viver sempre na realidade mais cotidiana, nosso dia a dia, sem imaginar um mundo ou outro, diferente do nosso agora, do futuro? Será que o ato de imaginar um futuro diferente, um mundo diferente do real, é a coisa mais banal que acontece conosco? Quando almejamos estar em outro lugar, quando sonhamos com uma vida diferente da que vivemos, estamos, de alguma maneira, vivendo fora da realidade. É possível viver sem esse sonho? Ele não faz parte também, inclusive, dos projetos mais revolucionários, como vimos com Marx? O que talvez se confunda quando se fala em idealização, como o oposto da realidade, no caso de Platão e da gente também, é que geralmente, quando vivemos nesse mundo dos sonhos, uma pessoa de fora pode pensar que não vamos fazer nada para concretizar esse ideal, que bastaria se sentar e esperar que o sonho se realizasse sozinho. Bem, é claro que não precisa ser dessa forma. Nem Platão, nem muito menos Marx, disse algo assim, que devemos esperar em berço esplêndido para que a cidade ideal se materialize diante dos nossos olhos. Todos sugerem que nós construamos essa utopia, que batalhemos para que a cidade ideal saia do mundo dos sonhos e entre na realidade. Por outro lado, Nietzsche também está coberto de razão quando ele coloca mais foco na realidade atual que no eventual futuro que nem se sabe se vai acontecer. Por quê? Muitas vezes, pessoas que vivem nesse mundo idealizado, fora da realidade, têm pouca margem para se adaptar ao mundo como ele se apresenta realmente para nós. E é muito difícil, para não dizer impossível, que as coisas aconteçam exatamente como nós planejamos. Ou seja, a fama de que os filósofos não viveriam no mundo real é justa e injusta ao mesmo tempo. Justa se considerarmos que ninguém vive todo o tempo na realidade cotidiana. Precisa, em algum momento, espairecer, sonhar,
imaginar um mundo outro. Aliás, a arte serve muito bem para isso, para alimentar a nossa imaginação, não para servir de escape. A comparação é injusta porque parece que os filósofos são atarantados, vivem desnorteados, quando muitas das questões que a filosofia enfrenta são problemas reais, concretos, que atingem as pessoas todos os dias. Bem, considerando as histórias que se contam de Sócrates, como aquela que aparece no diálogo platônico chamado O Banquete, em que se diz que Sócrates seria capaz de ficar horas parado enquanto pensava, dizer que os filósofos não vivem no mundo real talvez não seja assim muito injusto, não. Muito bem, esperamos que vocês tenham conseguido aprofundar seus conhecimentos a respeito de tudo que foi discutido ao longo da nossa conversa. Muito obrigada pela sua participação, professor Ronaldo, e agradeço também a todos por nos acompanharem até aqui. E até uma próxima oportunidade. Referências, grupo Lógica Cavalo. Referências eu vou apenas passar aqui para vocês. Explore. Motorista Ronaldo Pérez Júnior. Depois faço isso. Só.